Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a primeira parte de um projeto muito fofo que é composto por 3 personagens: Alice, o Chapeleiro Maluco e o Coelho. Hoje na primeira parte nós começamos a fazer a Alice. Eu espero que vocês gostem porque eu preparei com muito carinho. Ah, e essa é a minha gatinha Estela, querendo aparecer no vídeo. Bagunçando. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Eu usei a malha cotton 8% elastano. Eu risquei, comecei pela cabeça, risquei no lado avesso do cotton, costurei. Cortei deixando margem para costura. E na parte de trás, eu vou fazer um pequeno corte, uma pequena abertura para desvirar a peça. Já desvirei, coloquei enchimento e usando linha de crochê eu vou fechar a abertura. Eu estou usando linha de crochê preta, mas pode ser de qualquer cor porque vai ficar escondido. O correto seria usar da cor bem próxima à malha cotton. Já fechei a abertura. Agora eu vou fazer a marcação dos olhinhos, aprofundando eles. Vou arrematar. E vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Já fiz o outro olhinho. Agora, usando linha de crochê, eu vou fazer os cílios da bonequinha. Fazer a mesma coisa no outro olhinho. Vou usar pérolas de 12 milímetros para fazer os olhinhos e linha de crochê preta. Pressione um pouco a pérola antes de amarrar para que o olhinho não fique solto. E vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Para fazer a boca, eu usei uma moeda de R$1 e uma canetinha fantasma, porque depois eu posso apagar com o ferro, com o secador, se eu errar. Risquei a boquinha, você pode usar outra coisa qualquer que você tiver como medida. E usando linha de crochê, eu vou bordar a boquinha.
Já bordei a boquinha. Para fazer o nariz, eu cortei em cima da linha do molde e com linha de costura eu fiz como se fosse um fuxico. Vou colocar um pouco de enchimento e com a ajuda de um palito de churrasco eu vou arrumando. Fechei completamente o fuxico. E colocando um pouco de cola quente, eu vou posicionar o nariz no rostinho da boneca. Pressiono e vou segurar até colar. Para fazer o corpinho, eu risquei no cotton, do lado avesso, e vou costurar, deixando a parte de cima para desvirar a peça. Já costurei, vou cortar deixando margem para costura. Já desvirei, coloquei enchimento. Usando linha de crochê, eu vou fechar a abertura. E vou posicionar a cabeça da bonequinha. Observem como eu posiciono e vou prender fazendo pontos. Faço vários pontos de um lado, do outro e também no meio, depois eu faço alguns pontinhos também. Tente prender deixando o mais firme possível. Observem como eu prendi. Para fazer o acabamento, eu cortei em cima da linha do molde, sem deixar folga. E observem a posição de como eu vou prender esse acabamento. Observe que eu deixo um pedacinho para a parte de trás, mais afastado da costura, né? E com linha de crochê eu vou fazendo pontinhos. Faço isso todo o acabamento, deixando a parte de baixo aberto para colocar enchimento. Vou preencher com enchimento para que a cabeça fique redondinha. E depois que eu tiver preenchido, eu fecho, termino de fechar a abertura, né, com os pontinhos, como vocês estão vendo aí. Para fazer os bracinhos, eu risquei do cotton. Vou costurar todo o bracinho. Já costurei. Vou cortar, deixando margem para costura. Eu gosto de fazer uns piquezinhos nas partezinhas, dobrinhas e partes arredondadas. Cuidado para não cortar a costura. Vou pôr um braço em cima do outro e observem onde eu faço pequenas aberturas, de modo que os braços fiquem espelhados.
Essa abertura é para desvirar a peça e colocar o enchimento. Agora eu estou usando linha de crochê, mas poderia ser linha de costura para fechar a peça. Eu gosto, depois que eu fecho a peça, eu gosto de fazer esse pontinho aí que eu tô mostrando para vocês. Porque em uma boneca que não tem manga, não fica mostrando a abertura. Já tem os dois bracinhos. E vou posicioná-los usando linha de crochê no corpinho da boneca. Observem que no bracinho eu só passo a agulha na parte de trás do bracinho, sem ir para a parte da frente. Agora eu vou apertar, eu pressiono e seguro firme antes de amarrar, para que os bracinhos não fiquem soltos. Amarrei mais uma vez, vou esconder a linha. Cuidado para quando for cortar a linha, não cortar o corpinho da bonequinha. Eu vou esconder a outra linha. Para fazer a perninha, eu precisava de uma malha com listas e eu não encontrei. Eu encontrei esse tecido que é um crepe leve e ele tem pouca elasticidade. Por isso eu deixei uma margem maior no molde. Observem que eu deixei uma margem bem maior do que eu costumo deixar normalmente. Se você fizer em malha, é para deixar a margem normal. Eu vou colocar direito sobre direito e vou passar costura. Eu não risquei porque esse tecido ele é muito mole, então não daria certo para riscar. Eu cortei direto no tecido. Já costurei. Vou fazer uns piques nas partes arredondadas ou com dobras. Cuidado para não cortar a costura. Observem que eu deixei a parte de baixo sem fechar. Agora eu vou dobrar a parte de baixo, alinhar a costura com costura e vou passar uma nova costurinha. Vou posicionar as duas perninhas da mesma forma que eu fiz com os bracinhos. E vou fazer duas pequenas aberturas, de modo que fiquem espelhados. Já coloquei enchimento. E usei linha de crochê para fechar, poderia também ser linha de costura.
Da mesma forma que eu fiz nos bracinhos, eu vou fechar a abertura. Eu peço a vocês que me desculpem se houver barulho de carro ou moto, porque está muito movimentado e eu não estou conseguindo silêncio para gravar. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E se estiverem gostando, também deixem nos comentários, que eu sinto o maior prazer em responder vocês. Já tenho as duas perninhas. Vou posicionar no corpinho. E usando linha de crochê, eu vou fazer da mesma forma que os bracinhos, só que dessa vez eu vou passar a agulha para a parte da frente da perninha. Agora eu pressiono, eu aperto, seguro firme antes de amarrar, para as perninhas não ficarem soltas. Vou esconder uma linha. E vou esconder a outra linha. Para fazer a bermudinha da boneca, eu usei popeline branca, mas você pode usar um outro tecido. Eu cortei deixando margem para costura. Vou fazer uma dobra na parte de baixo da bermudinha. E vou usar um bico rendado de 4 centímetros. Para colocar na perninha. Vou fazer uma costura em zigue-zague. Observem como ficou. Agora eu ponho direito sobre direito. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Agora eu vou dobrar e passar a costurinha na parte de baixo da bermudinha. Já costurei. Usando linha de crochê, eu vou fazer uma dobra e um pesponto
na cintura da bermudinha e também nas pernas, deixando a linha solta para depois a gente amarrar. Faço isso na cintura e também faço isso nas perninhas. Observem como ficou. Já vesti na bonequinha e já amarrei as perninhas. Vou fazer a mesma coisa na cintura. Para fazer o acabamento, eu fiz lacinhos com fita de cetim e usei cola quente. Coloquei na cintura e nas perninhas. Para fazer o cabelo, eu usei lã nessa cor e usei como medida um caderno de capa dura. Vejam que eu usei o lado menor de 21 centímetros. Se você não tiver o caderno, você pode usar um papelão. Eu fiz aproximadamente 130 voltas com essa medida de 21 centímetros. Eu cortei um dos lados. E eu usei uma folha de papel ofício, papel A4, eu dobrei. Fui colocando alguns fios aos pouquinhos e costurando até ficar dessa forma que tá pronto aí. Eu passei a costura 3 vezes na máquina para ficar resistente e agora eu vou retirar o papel. Observem como eu vou posicionar o cabelinho, começando bem na costura. Vou usar cola quente. Observem onde eu começo com o cabelinho. Vou colocando cola aos poucos e vou colando. Observem até onde eu ponho o cabelo.
Eu colo e vou cortar o excesso. Vou fazer a mesma coisa numa segunda camada. Observem a distância que eu ponho de uma camada para outra. Faço o mesmo processo. Vou fazer mais uma camada. Agora eu vou usar o lado maior do caderno, que mede 28 centímetros. Eu fiz aproximadamente 90 voltas. Vou cortar um dos lados. E vou costurar da mesma forma numa folha de papel, só que dessa vez no meio da lã. Vou dar 3 costuras e observem que eu costurei bem próximo, ficando aproximadamente 9 centímetros o tamanho do cabelo. Vou retirar o papel. Vou posicionar na cabeça da boneca, observem como eu faço isso. Na parte da frente eu gosto de colar uma dobrinha logo. Eu ponho um pouquinho de cola e dobro. E depois eu ponho cola no restante. E vou colando aos pouquinhos. Eu espero secar, depois vou colando aos pouquinhos. Depois eu ponho cola na costura. Vou arrumando o cabelo por cima. Espero secar. E vejam que ficou uma parte sem cabelo no meio, então eu espalho um pouco de cola
e arrumo o cabelo em cima, também para colar. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Passa cola na costura e passa cola no meio. Usando um pente, eu vou arrumar os cabelos. E com a fita de cetim de 2 centímetros, eu vou colocar a tiara. Eu passo fita por baixo do cabelo e vou arrumando para que fique uma parte do cabelo por baixo e outra por cima da fita. Fiz um laço, eu amarrei 2 vezes e depois que fiz o laço. Vou selar as pontas da fita. Lembrando que qualquer dúvida podem perguntar nos comentários que eu respondo a todos. Vou aparar as pontas do cabelo, as pontinhas que sobraram. E no próximo vídeo nós faremos a roupinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.